Boa noite, todo mundo consegue me ouvir? Sim. Sim. Já aparece para vocês os slides? Sim. Sim. Então vamos lá. Tem uma outra informação para os senhores. Dia 29 e dia 5. O 5 eu confirmo, mas o 29 já é certo, tá? Nós não teremos aula online, ok? Como assim? Conseguem me ouvir? Está um pouco baixo o áudio, professor. No dia 29, nós não teremos aula online. Isso conseguiram entender? Conseguimos, mas por qual motivo? Calma, uma coisa por vez. Eu quero saber se vocês entenderam isso. Porque senão no dia vai aparecer um monte de gente online brigando, querendo aula online. A aula será presencial, em laboratório. Nós iremos para o laboratório de anatomia. Ok? Vai ser com aquelas normas, professor, de vestimento e tudo? Normas de segurança sanitárias. Depois você me passa, por favor. Oi? Depois você me passa para eu repassar para a turma? Sim. Obrigada. As normas de regulação sanitária, tanto as normas de vestimentas da faculdade que antes da pandemia já tinham vigência. O X da questão vai ser: nós iremos para o laboratório, né? E vocês vão estar manipulando, né, junto comigo lá, peças de cadáveres e sintéticas das estruturas aí que nós estamos estudando, ok? Ok, professor. Então é dia 29. Sim. Tá bom. A primeira aula. Eu só preciso confirmar se já está ok, mas eu marquei provavelmente para outra quinta também, tá? A entrada no laboratório... Quais as datas mesmo que você falou, Flávio? Por enquanto, só dia 29. Depois a outra quinta, que é dia 5, que eu estou confirmando. Ok? Ok. Tudo bem, Simone? 29 e... né, talvez. Isso. Ok? Sim. Então, vamos lá. Ok. No laboratório, só pode entrar 18 alunos e o professor, ou seja, 19 pessoas, certo? Então, vai ser assim. Vai chegar uma turma, né? Os primeiros 18 que chegarem vão entrar, né? Por exemplo, se chegou lá 20, vocês que vão controlar, ó. Quem que é o 18º? Até esse 18º entra e dali para trás é sequencial. A turma vai entrar, eu vou dar aula, vou mostrar as peças, expliquei o que tem, pista, vai embora. Aí entra a próxima turma, até a gente finalizar as pessoas, ok? Sim. Tá? Aula a partir das 19? 19h10. Ok. Outra coisa, todos de máscara, né? Avental de manga comprida, não pode estar com sandália, no caso das meninas aí, chinelo para os rapazes, enfim. Se as meninas estiverem de sapato, né? Que mulher tem aquelas sapatilhas com o peito do pé é aberto, não dá para ser assim, tem que ser fechado. Ah, professor, eu vim do trabalho, coloquei essa sapatilha, o peito do pé está aberto, não vai entrar na aula, tá? A norma tem que ser, sempre foi rígido, mas agora tem que ser mais ainda. E outra, a norma é norma e tem que se cumprir e acabou. Beleza? Sim, professor. Então semana que vem
não entrem online, vão para a faculdade, né? E entrem. Uma observação. Aqueles que por acaso, porventura, estiver com febre, vai ser aferido na entrada da faculdade, tiver com síndrome gripal, não pode ir. O parente está suspeito de Covid, está na mesma casa, não pode ir. Eu não tenho como controlar isso. Eu tenho que confiar que você é um profissional da saúde e eu tenho que contar com esse bom senso, tá? Sim. Beleza? Então, só vou recapitular, tá? Para que alguns estão entrando agora. Então, dia 29, não teremos aula online. Dia 29, todos para a faculdade. Vai entrar, nós vamos para o laboratório de anatomia, tá? Nós vamos mexer nas peças de cadáver. Então, a gente vai ver cérebro, vai ver medula espinhal. Na outra aula que eu estou marcando, provavelmente na outra sexta, que será acho que dia 5, vai ser... A gente já vai matar coração e pulmão de uma vez para poder fechar a nossa disciplina na parte de anatomia. Como teve a liberação para voltar às aulas práticas, eu consegui estar fazendo isso para que vocês pudessem ir na faculdade, mexer nessas peças e ter uma familiarização com o corpo humano de uma forma mais incisiva. Professor, não estou seguro para ir, não acho que é a hora de eu ir para a aula, tal, não quero ir. Paciência, não precisa ir, não vai ser prejudicado, não vai ter falta. Quem quiser ir, estiver disposto, não está com medo, está tranquilo, está se sentindo tranquilo, pode ir sem problema, ok? Sim. Alguma dúvida? Não? Não. Ponto não. Então, bora para a aula. Bom, hoje nós vamos entrar diretamente aí no sistema circulatório, tá? Nós vamos falar aí do sistema cardiovascular. E agora, quase nada, nós vamos fazer a correlação do sistema cardiovascular com o sistema nervoso. Embora essa correlação não deixe de existir, mas eu vou falar só caso necessário dessa correlação. Porque tudo que foi de sistema nervoso, que foi passado, os movimentos, a parte do sistema nervoso simpático, parasimpático, autônomo, nós já conversamos. Então, a gente vai entrar agora na parte do coração mesmo, tá? Tem alguns slides que eu vou estar pulando, porque como a gente vai para o laboratório, a gente consegue lá estar organizando essas ideias. Então, vamos lá. Sistema cardiovascular. Sangue nos dois sentidos, coração e tecidos. Quando eu falo isso, eu estou falando de qual tipo de circulação? Já ensinei aos senhores. Quantas são e quais são? E aí, galera? Não ouvi a pergunta, pode repetir? Quantas são e quais são os tipos de circulação? São duas, Pequena e grande circulação, é isso? Isso. Simone, qual que é a pequena circulação? A pequena circulação, não lembro, não. Vou olhar aqui no slide anterior. Não, Pulmonar? que slide, mulher. Para. Pulmonar? Oi? É a pulmonar? É o pulmonar, mas qual que é a característica dela? Levar sangue para os pulmões, né? Levar sangue para o pulmão. Vamos lá. Bombear para os capilares? Não, vamos lá.
Pequena circulação é aquela que... É uma coisa com arterial, venosa, não? Não, vamos lá. Presta atenção agora aqui. É aquele sangue que sai do coração para o pulmão com uma característica venosa. Ele sai venoso. Sangue carregado Eu ia de CO2. chutar. Sai carregado de CO2. Vai para o pulmão, faz a troca gasosa, que é a hematose, fez a troca gasosa lá nos alvéolos, ele retorna para o coração para começar a segunda fase. Só que ele retorna agora como? Sangue arterial, sangue carregado de oxigênio, ok? Chegou no coração, ele vai agora para todos os tecidos. Qual que é o nome dessa circulação? Sistêmica? Sistêmica, muito bem. Vai para a grande circulação, faz toda a alimentação celular, fez o que tinha que fazer, retorna venoso, porque ele deixa o oxigênio e sai catando CO2 e retorna. Fechou até aí? Sim. Beleza. O outro tipo de circulação que nós temos na parte circulatória, tá? É o sistema vascular linfático, que ele é o quê? Nada mais é carregado de linfa, que é o excesso de líquido tecidual, o único sentido dos tecidos para o coração. Essa linfa, para vocês lembrarem, quando vocês têm um processo inflamatório, fica aquele edema em volta, é os vasos linfáticos ali que está, né, com esse exudato. E essa linfa, ela tem uma propriedade de estar carregando aí as células de defesa do nosso corpo para fazer o quê? Fagocitar os patógenos. Fagocitar nada mais é do que os macrófagos vão lá naquele patógeno, né, que é nocivo ao nosso corpo, e começa a fagocitar. Fagocitar é comer. Aí ela comeu aquela bactéria, aquele fungos, aquilo que deu para ela matar. Se for pouca coisa, o próprio corpo absorve. Se não, vira aquela bolsa de exudato que vocês conhecem como pus. Ok? Ok? Sim. Ok. Beleza. Aí só uma representação do sistema cardiovascular, mostrando aquilo que eu falei. Então, saindo lá, ó, do coração, indo para o pulmão com a característica venosa, faz a troca gasosa, retorna para o coração arterial, do coração sai para todo o corpo, toda a parte sistêmica, né? Por isso que é chamado de circulação sistêmica. Fez a alimentação dos tecidos e tudo mais, ela retorna para o coração de forma venosa e começa todo o ciclo novamente, tá? Então, é um ciclo vicioso ali, ok? Então, temos aí, ó. Coração, vasos sanguíneos, sangue que faz o transporte do sangue, né, através dos vasos linfáticos, a linfa. Então, os vasos sanguíneos, o sangue, e os vasos linfáticos, a linfa. Os capilares. Os capilares é a menor porção desse sistema circulatório ou cardiovascular, que ficam sempre nas extremidades entre uma artéria e uma veia, onde ali ele faz a troca, né? Ele está vindo arterial, faz toda a alimentação que ele já fez, pega o que tem que pegar de CO2 e retorna para o coração pela via venosa. E quando ele vem venoso lá no pulmão, ele faz isso lá dentro dos alvéolos pulmonares, nos capilares pulmonares. Então, esses capilares eles estão tanto na parte distal quanto aqui na parte interna pulmonar, onde acontecem essas trocas, tá? As vênulas são vasos pós-capilares, que é um sítio de passagem entre as células sanguíneas, onde ela passa pela parte venosa, indo para, aliás, a parte arterial indo para a venosa, e assim fazendo todo esse retorno. As arteríolas regulam o volume do fluxo sanguíneo.
Então, nas extremidades, é ela que vai fazer uma regulação nossa. E a microvascularização, né, das arteríolas capilares e vênulas pós-capilares. Tem todo, quando a gente fala de microvascularização, compreende-se arteríolas, capilares e vênulas pós-capilares. Até aqui, ok? Ok. Coração, né? O sistema cardiovascular, então, ele é composto pelo coração, que é o órgão muscular, que tem a função de bomba, tá? Coração não produz nada. É o órgão, de uma certa forma, o órgão mais simples que nós temos. Ele, a única função é transporte de sangue com oxigênio e nutrientes. Ponto. A única coisa que ele produz para si próprio, que é a sua eletrofisiologia. Ele gera o seu pulso elétrico. Nós vamos falar disso mais à frente. No circuito pulmonar, eu tenho já a parte, né, da ventilação, dos gases e tudo mais. E na parte sistêmica é onde eu tenho o conjunto dos canos, dos vasos, que é as artérias, os capilares e as veias. Tudo bem? Função do sistema cardiovascular. Transporte de gases, tá? Quais são esses gases? CO2, oxigênio. Qual mais? E carbono. Qual? Dióxido de carbono, que é o CO2. Isso, mas tem mais aí. Oxigênio, dióxido de carbono. Nitrogênio, muito bem, isso aí. Faz parte da composição do oxigênio. Lembrem-se sempre, meninos, nós não respiramos oxigênio puro, nós respiramos uma mistura de gases. Então tem lá oxigênio, nitrogênio, moléculas de hidrogênio e assim sucessivamente, tá? Quanto à função de nutrientes, quais nutrientes? Posso dormir? Vamos, Carolina. Biane, Amanda, Adália. Vitaminas, proteínas, vitaminas. Proteínas, vitaminas. Então, é os eletrólitos, né? Sódio, potássio, cloro, magnésio, vitaminas do complexo B, argininas, lisinas, que são os carboidratos, enfim, os nutrientes de forma geral, ok? Depois que ele leva esses nutrientes, uma outra função dele é excretar os restos metabólicos, ou seja, aquilo que não foi aproveitado. Para talvez ficar mais claro, cocô da célula são chamados de compostos nitrogenados, que são dispersados uma parte lá no rim, né? Quando eu falo na parte renal, estou falando do quê? Amônia, ácido úrico, ureia, creatinina. Então, são restos metabólicos, tudo aquilo que não usa. O CO2 pelo pulmão. Então, por onde ele puder excretar esses metabólitos, ele vai excretar. Tanto pelo pulmão, na nossa ventilação, quanto pela urina lá nos nossos rins, sistema renal, onde ele faz a filtração do sangue e, com isso, ele dispersa esses restos metabólicos, né? Transporta hormônios, tá? Então, hormônios do crescimento, hormônios gestacionais, o beta-HCG, que é o famoso hormônio da pensão, vai levar testosterona, progesterona, os hormônios que nós produzimos. Ele também tem uma capacidade
de levar substâncias sinalizadoras. O que é essas substâncias sinalizadoras? Alguém consegue arriscar alguma coisa? Aminoácidos. Quem está falando aí? O rapaz que falou agora. Marco. Marco, quantos anos você tem, filho? 45. 45, é isso, garoto. Mês que vem é o mês do quê, Marco? Mês que vem? Isso. Novembro Azul. Ah, a mulher já quer rir da nossa cara, aí, ó. Sabe o que é o Novembro Azul, Marco? Sim. Prevenção ao câncer de próstata. Isso, ó. Data da dedada. O Marco, por exemplo, é um candidato, né? Eu ia perguntar se está na hora, né? Opa, fácil. Só que o médico pode pedir alguns exames de sangue, onde ele vai ver lá o nosso PSA, aí ele vai ver alguns hormônios, TS4, TS3, são os marcadores que nós chamamos de cancerígenos. Então, se eles estiverem alterados, algum problema eu tenho de errado que deve ser investigado, ok? E o sangue que carrega essas substâncias. Outra coisa que ele carrega é as células de defesa, né? As células de defesa são aquelas que fazem aquilo que nós já conversamos, que é a fagocitose, que é ir lá para uma área específica do nosso corpo e fazer o extermínio lá daquele patógeno que possa estar nos causando algum prejuízo, ok? Beleza? Beleza. Marco, Ok. tá me ouvindo? Marco? Sim, estou. Mês que vem, então, você está incumbido de contar para nós a sua experiência, ok? Ok, vou preparar o psicológico. É isso aí. Vamos lá. Vasos sanguíneos, né? A gente vai falar um pouquinho aí da estrutura do vaso. Que é... Está aparecendo esse slide, professor. Oi? Não está aparecendo os slides. Ó, depois eu disponibilizo esses slides aí para vocês. Sei lá, WhatsApp, que qualquer diacho aí para a gente poder, para vocês estarem conseguindo visualizar. E a aula vai ser postada lá no portal também, tá bom? Ok, obrigado, professor. Vamos lá. Olhando aqui na minha mão, ó. Na minha mão. Quando a gente fala luz, eu falo desse buraco aqui, ó. É um buraco. Então, a luz do vaso, né? Aquele buraco dentro da veia por onde passa o sangue. A parede é a parede do vaso, ok? Alguém ia falar alguma coisa? Beleza? Beleza. Então, os vasos sanguíneos, eles têm uma túnica íntima, né? Que é um muso, começa por um músculo liso e estriado. Aí ele tem o subendotélio e o endotélio, que é na túnica íntima. Depois, na túnica média, ele tem uma camada mais espessa e continua com essa musculatura lisa. A túnica adventícia é a camada mais externa e ele tem o vasavasorium, tá? Alguém sabe dizer o que é o vasavasorium? Ou melhor, a função do vasavasorium. Vasavasorium não tem nada a ver lá com o filme do Harry Potter, tá? É um nome que está em latim, mas não tem nada a ver com Harry Potter. Vamos lá.
Qual que é a função do sistema cardiovascular? Não é nutrir todas as células? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Hein, galera? Vamos lá. É ou não é? Bom, resumindo, já que vocês não estão presentes hoje, eu vou dando aula para mim mesmo. Então, a função do sistema cardiovascular, ela tem uma característica de levar sangue, oxigênio, nutrientes para todas as células e tecidos do nosso corpo, todos os tipos de tecido. Tecido muscular, tecido esquelético, visceral, enfim. Só que ele também precisa alimentar ele mesmo. Ou seja, essa musculatura, essa túnica adventícia, que é uma musculatura, né? Ela é um músculo, os vasos sanguíneos são um tipo de músculo, ele também precisa ser nutrido. E o sangue, quando passa lá pela camada, pela túnica íntima, ele não consegue ali alimentar essa estrutura mais externa, que é a adventícia e a média. Então, ele tem o vasa vasorium, que é uma circulação que consegue captar do interior do vaso para fora do vaso para alimentar o próprio vaso, ok? Ok. Beleza? Sem dúvidas, vamos prosseguir. Sim, sim. Isso aqui nós vamos ver depois em laboratórios mais à frente também. Então, as artérias, ela tem uma camada média bem desenvolvida. A veia tem a camada adventícia bem desenvolvidas. E as artérias têm uma estrutura esférica regular. E as veias têm contornos irregulares, tá? As artérias, ela acaba tendo um formato mais arredondado e as veias, ela já não tem tanta característica assim. Ela pode ter uma irregularidade no seu formato e no seu trajeto. As artérias acabam tendo essa estrutura esférica regular, até pelo calibre dela e a função dela. Agora, quando eu falo dos vasos sanguíneos, geralmente como são as veias, elas têm um calibre um pouco menor, então ela tem uma característica mais irregular, ok? Então, só relembrando aí, ó, a túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Na túnica íntima, endotélio, subendotélio, que é o tecido conjuntivo frouxo. A túnica média são células musculares lisas, né? Tem uma maior porcentagem de colágeno e são reticulares, né? E elásticas. A túnica adventícia é uma camada de tecido conjuntivo mais externo, contém colágeno tipo 1 com fibras elásticas. Ela tem uma característica um pouco mais densa, mais forte. E o vaso vasorium nada mais é do que vasos dos vasos, ou seja, suprimento sanguíneo para a parede dos vasos. Ou seja, ele supre o próprio vaso sanguíneo. Professor, então ele aparece mais nas veias, é isso? Menos nas artérias. Nos mais calibrosos, nas estruturas mais calibrosas. Ok? Sim. Os vasos também têm uma característica de ter uma lâmina elástica interna, né? Mais íntima, ou seja, mais interna, e muito desenvolvida nas artérias musculares e algumas arteríolas. Então, por que isso? Como ela tem que ter uma capacidade de fazer o pulso ali, ela tem uma pressão maior, então ela tem essa característica mais elástica. E a lâmina elástica externa
separa a camada média da camada adventícia, muito desenvolvida nas artérias musculares, em algumas arteríolas maiores, de pequeno calibre, né? Então, ela tem ou seja, eu estou querendo dizer para os senhores que, na questão de umas veias e umas arteríolas bem minúsculas, ela também tem uma capacidade elástica, só que de menor capacidade de se expandir e se contrair. Mas isso eu não vou cobrar em prova, não, só para saber. Então, uma característica das artérias. Tem um grande calibre, tem uma característica elástica, né? As de grande calibre. As de médio calibre, ela tem uma característica mais muscular, e as de pequenos calibres são as arteríolas. Então, 3 tipos de artérias. Grande calibre, que é elástica, médio calibre mais muscular, porém ela tem uma elasticidade mais só que menor, e o pequeno calibre é a arteríola, ok? Todas apresentam túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Até aqui, fechou? Ok. Alguma dúvida até aqui? Isso aqui nós vamos falar depois, lá no laboratório. Professor, você está passando o slide? Para mim, só Sim. está aparecendo você. É aquilo que eu falei, eu não consigo entender o que acontece. Alguém está conseguindo ver os slides? Não. Eu consigo. Tá vendo? Tem gente que consegue e outros não. Eu também consigo. Eu também consigo. Não, legal. Então, eu não consigo resolver essa situação, mas a aula fica gravada, ok? E você vai mandar os slides para os líderes? Vou tentar mandar os slides. A aula eu mando na certeza. Porque na aula vai aparecer, a gravação aparece os slides aqui. Quem for ver as aulas vai conseguir ver os slides. Só uma representação histológica aí, ó, das células, né? Que formam essas artérias mais elásticas. Ou seja, se vocês observarem as camadas, elas se sobrepõem de uma forma que o próprio tecido que formam elas, vocês observam que ele não é esticado. Ele é meio enrugado e que tem essa capacidade de compressão elástica, ok? Isso aqui a gente vai mostrar no laboratório. Isso aqui também, eu vou passar, para a gente focar naquilo que dá para ver aqui. Aí é só uma representação microscópica, tá? Da artéria muscular, onde nós vemos uma lâmina elástica interna e a túnica média. E na outra, vocês conseguem observar o quê? Que ela tem uma característica bem enrugada, bem enroladinha, que dá essa possibilidade dela fazer isso aqui, ó. Conforme a frequência do meu coração e a necessidade de aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo, esses vasos eles têm uma capacidade de se contrair ou de dilatar. Quando eu preciso aumentar o fluxo sanguíneo, ele se contrai. Quando eu preciso diminuir o fluxo sanguíneo, ele se dilata, ok? Beleza? Sim. Professor, qual o número do slide que o senhor está, por favor? Oi? O número dos slides. Agora é o 19. Obrigado. Aparece para você, Alberes? Não, o meu estava parado no 16. Eu tenho que ficar arrastando com o dedo. Agora. Então.
Para alguns acontece até essa situação, não muda conforme eu mudo. É complicado. Mas isso daí é só você clicar no botãozinho parar a representação, que aí volta para o slide que está o professor mesmo. Falou comigo, Amanda? Não, eu falei pro moço que não está conseguindo acompanhar o seu slide. Não, beleza. Mas é que acontece que se é pelo celular não tem essa função. Bom, vamos lá. Ah, tá. Não, é que para mim aqui aparece a função, essa função. Fica bem do lado do assumir o controle. Ah, aparece para vocês a função assumir o controle? Para mim aparece. Sim, para mim também. Não deveria. No meu celular também aparece. É que eu tô sempre no notebook, mas hoje ele descarregou, não deu tempo de carregar, eu já entrei no celular. Não, beleza. Não deveria, mas e se alguém assumir o controle, pode ter certeza que eu converso depois pessoalmente. Vamos lá. Artéria de pequeno calibre, né? E arteríolas. Então, elas apresentam de 1 a 2 camadas de células musculares lisas na túnica média. É uma artéria de pequeno calibre, contém até 8 camadas de células musculares, né? E musculaturas lisas. Tem uma característica de ter uma túnica adventícia, esparsa e pouco desenvolvida, e são pontos de controle do fluxo sanguíneo, tá? Então, como ele chega lá se espremendo ali, dependendo da necessidade, aquelas vênulas pós-capilares que nós falamos, elas têm ou um fechamento mais denso ou uma abertura maior para poder controlar esse retorno venoso que nós precisamos ter aí no nosso corpo, ok? Ok. Aí, ó, uma representação no slide 21, os capilares sanguíneos, né? Aí, se vocês observarem, isso aí seria uma animação de um aumento desses capilares, aonde eles possibilitam ver que ele faz uma junção da sua parte arterial para a sua parte venosa, ok? Tudo bem? Sim. Os capilares, eles têm uma membrana basal, um diâmetro interno de 8 a 10 UM, que é uma ultramicron, que é igual a uma célula pequenininha, que a gente não consegue visualizar a olho nu. Tipos de capilares contínuos, tá? Que tem um endotélio e membrana basal contínua. A maioria dos tecidos é composto desses capilares. Vocês pegarem a ponta dos dedos de vocês agora e apertarem assim, ó, façam isso. Vocês vão ver que vai ficar bem vermelho. Fizeram? Ó. Fizeram? Fiz. Você nada mais, nada menos fez do que aumentar o fluxo sanguíneo nesses capilares. Por isso que eu tenho esse vermelhidão que aparece. Aumenta a força desse fluxo ali, permitindo aí a gente ver a nossa perfusão, né, tissular ou periférica, ok? Muito importante na anamnese clínica. Isso aqui a gente vai ver depois. Alguns slides, meninos, eu estou pulando porque eu montei a aula como se para laboratório nós não fôssemos esse ano. Como abriu essa possibilidade, a aula já estava montada, eu não mexi nela, porque pode ser que mude alguma coisa depois, eu tenho isso aí já montado. Mas como aparentemente está ok, semana que vem a gente está em laboratório e consegue ver bastante dessas estruturas, tudo bem? Capilares, também, continuando deles aí.
que alguns possuem células endoteliais, mais uma membrana basal, né? E esse aqui, no caso, tem uma característica de ser fenestrado com diafragma, tá? Ele tem poros no endotélio e membrana basal contínua. Aonde aparece isso? No rim, no intestino, nas glândulas endócrinas. Alguém chuta por que eu tenho esses tipos de capilares fenestrados nesses órgãos? 1 minuto para pensar. E aí? E aí, gente? Eu não sei, professor. Chuta? Tem alguma coisa a ver com a absorção de nutrientes? Ou algum tipo de eletrólito, alguma coisa assim? Exatamente, Adália. Que curso que você faz? Qual semestre, menina? Quarta de nutrição. Aí, moleca. Vamos lá. É exatamente isso. Essa questão fenestrada não chega a ser bem só uma questão de nutrientes, mas tem a ver com essa parte de absorção mesmo, tá? Tanto para fazer a filtração, ou seja, eu excretar, quanto absorver aquilo que eu vou utilizar. Então, nesses capilares, eu posso ter uma parte que vai ter uma função excretora nesses capilares, e eu tenho uma outra parte que tem uma função de absorver aquilo que o meu corpo vai utilizar. O rim é muito claro com isso, tá? O que o rim faz? Aquilo que eu preciso, né? Ele absorve em formato de H2O, eletrólitos, enfim. Aquilo que ele não precisa, ele vai excretar no formato de compostos nitrogenados, que é a ureia, amônia, creatinina, ácido úrico, são marcadores da função renal, que sai através desse diafragma fenestrado dos glomérulos renais, que nada mais são que capilares minúsculos também. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Os que são sem diafragma, poros no endotélio e membrana basal espessa, tá? Muito comum aí no final, na parte distal do glomérulo renal. Tá? Isso aqui a gente vê depois no laboratório de histologia. Eu vou marcar uma aula mais próximo lá da B2, tentar marcar uma aula no laboratório de histologia para a gente ver todas essas lâminas aí no microscópio mesmo, tá bom? Os capilares sinusoides são grandes poros do endotélio descontínuo, né? Ele forma uma membrana basal descontínua, que tem muito comum no fígado, nos órgãos linfóides, onde ele permite a presença de macrófagos entre células endoteliais, permitindo o quê? Sistema de defesa amplo e perfeito, voraz, que vai lá e já ataca aquilo que tem que ser feito. E quando a gente fala em fígado, não sei se eu já comentei com vocês, o fígado ele tem uma característica fisiológica no nosso corpo, que ele seria a nossa grande indústria reprocessadora. O que eu estou querendo dizer? Hoje, se você precisa de gasolina, você vai no posto de gasolina, não é isso? Sim. Pão, você vai aonde? Padaria. Padaria. Comprar arroz, feijão. Mercado. Carne. Açougue.
Beleza. Pinga? No bote, no boteco, né? Não vou mais, não. Aham. Te conheço, Marco Antônio. Você viu que tudo aquilo que você precisa, você busca em algum lugar, correto? Tudo bem? Sim. O fígado, o nosso fígado, ele tem uma função fundamental, que é o que? A primeira passagem metabólica do nosso corpo. Ele tem a capacidade de metabolizar, de transformar as coisas naquilo que nós precisamos. Então, lá, se eu preciso de energia, que é a gasolina que eu simulei, que eu falei lá, eu faço a transformação da glicose, né? Para que ela possa se transformar em energia. Se eu preciso de crescimento de massa muscular, transformação da carne em proteína. Se eu preciso de algumas medicações, ela faz a metabolização hepática. Porque às vezes uma medicação ela entra num composto, é metabolizado sericamente no fígado e ela age no nosso corpo com uma outra característica, né? Então, o fígado é a grande indústria do nosso corpo, ele que faz a metabolização e a transformação das coisas. Eu sempre falo que o fígado, ele tem uma função, não é muito, é mega importante na manutenção do nosso corpo, tá? Então, quando você fala de nutrientes, de drogas, enfim, eu tenho que falar desse cara com uma característica muito forte para poder entender a função desse órgão, o que ele faz no nosso corpo aí de importante. As pessoas se preocupam muito com o rim, com o coração e esquece desse cara, do fígado. Beleza? Vem aqui, ó. As vênulas, né? Também a gente vai ver as lâminas delas lá no laboratório, tá? Ela tem uma lâmina basal e os pericitos contráteis. Sensível à histamina e serotonina, apresenta permeabilidade aumentada ao plasma e células sanguíneas em reações alérgicas ou inflamatórias. Então, quando a gente fala de alergia, né? Ele está muito ligado a essas vênulas aí. E por que a gente fala sensível à histamina? É porque quando você tem um processo alérgico, você utiliza aí um antihistamínico. E é nessas vênulas que ela vai funcionar, ok? Ok. Dúvidas? Meninos? Não. Não. Hã? Beleza. Falando das veias aí, que tem um médio calibre. Alguém consegue localizar uma veia agora aí que tem um médio calibre? Eu não. Não? Olha para a mão. Tá A vendo? minha não é média, não, a minha é fina. Mas é chamada de médio calibre, amor. Se eu olhar Ah. mais internamente, eu tenho menores. Quem tá falando? É a Mirna, né?
Porque a minha tem que ser, se eu for fazer qualquer coisa, eu tenho que usar agulha infantil. Ah, bebê. Só para falar que é novinha. Mas é mesmo, porque a agulha normal não entra, não adianta. Aí tem que ser a fininha. Mas até a Então, pessoa saber, eu sofro, aí eu não falo nada, aí quando eu me irrito, eu falo, meu, não vai, tem que ser de infantil. não, então, tranquilo. Mas são esses vasos que a gente consegue estar observando, ok? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo, tudo. Aí é um corte de uma veia, né, de um médio calibre, onde eu tenho a túnica íntima, a túnica média, túnica adventícia e os vasos vasorum, tá? Lembrando dessa túnica íntima aí, ela tem uma característica, se vocês observarem, ele está dobrado, não sei se aqueles que conseguirem ver os slides vão estar vendo. Lá dentro, nessa túnica íntima, uma parte dela, ela dobra ao contrário, tá? Como se fosse uma porta que fizesse esse movimento, ó. Ela abre e fecha junto. O nome disso é chamado de valva. Valva, tá? Essas valvas arteriovenosas, elas têm uma função única. Alguém sabe me dizer qual seria a função? Eu já dei a letra. Eu dei a dica. Eu não sei se está certo. A Controla vascular? o fluxo sanguíneo? Controlar o quê? Fluxo sanguíneo? Não. Quem tinha falado antes? Carolina? Isso, função vascular? Não. Quem mais um? Mais um só para chutar. Lembrando, ela tem uma função única. Vamos lá. Manter um fluxo único, um sentido único. O sangue, ele passa, mas não deve retornar. Ok? Ok. Ok. Eu não sei, a Carolina acredito que não é. O Marco, você é técnico de enfermagem, alguma coisa assim? Não, manipulador de medicamentos. Ah. Da onde? Tavifarma. Ah, não, beleza. Alguém aí técnico de enfermagem? Pelo visto, não. Não, eu acho que você perguntou isso uma outra vez, não tinha ninguém. Não, né? Eu? Quem que é? Márcio. Márcio Kiyoshi, o Japa? Opa. Tá escondido, né, frango? Deixa você. Vamos lá. Ô, Márcio, alguma vez você já puncionou uma veia, pegou uma veia, um acesso venoso lá? E para quem não sabe, tá? Eu vou explicar e depois eu vou tirar a prova dos 9 com o Márcio. Quando a gente punciona, né, a veia, que é furar a veia lá, uma das formas que a gente sabe que a agulha pegou e está no vaso é que retorna o sangue ali pelo canhão, né, do gelco, e ele preenche uma câmerazinha ali. Eu sei, opa, o sangue, a veia tá, a agulha tá na veia, o catéter tá lá. Não é assim, Márcio? Exatamente. E algumas vezes a gente pega uma veia que tá nítida, tá perfeita, diferente da veia da Mirna ali, que é mais difícil, que a gente quase não vê ela. Mas uma outra veia mais calibrada. Exatamente. Que a gente pega, né, funciona, você fala, pô, mas eu tô até vendo a agulha entrando ali. E às vezes o sangue ele não retorna. Já aconteceu isso com você?
Várias vezes. Comigo, Não. Mirna, já. Não, Mirna, você não funciona. É o Ah, Márcio. tá. Só para quem trabalha. Beleza. Vamos lá. Já aconteceu, não já, Márcio, várias vezes? Sim, Aí você fica naquela dúvida, será que tá dentro, não é isso? sim. Você já chegou a fazer o quê? Às vezes puxar um pouquinho o gelco e ele reflui, aí fica parecendo que estava normal, tudo certo? Isso mesmo. Por quê? Imagina que aqui, ó, essa válvula que tem dentro da arteriovenosa. Na hora que a agulha vem e entra aqui, ó, se ela pega bem em cima dessa válvula aqui, ela fica aqui, não tem o refluxo, porque ela fecha bem em cima, ó. Simulando aqui, ela fecha bem em cima. Então, como não vai ter um pouco do refluxo ali, que vai ser aquele retorno da pressão tentando retornar, ela não volta. Aí quando a gente puxa um pouquinho para baixo, o sangue que ficou represado na de baixo é aquele que entra. Entendeu? Tem uma criança falando aí, junto com a Verônica. Ou é a Verônica mesmo, não sei. Entendeu agora, Márcio? Entendi, professor. Os demais aí, conseguiram mentalizar isso? Mas se não refluir sangue, pode fazer medicação? Oi? Mas se não refluir sangue, pode fazer a medicação? Você tem que ter a certeza que está no vaso. Aí você tem que ter conhecimento anatômico, visual e ter a certeza. Aí o que você faz? Se não reflui, aí você vai conectar lá o polifix, torneirinha, alguma coisa, e vai tentar aspirar com a seringa. Aí, nesse caso, a pressão da seringa é maior. Se viu que refluiu, aí você volta aquele sangue de novo com o soro para dentro, né, do vaso sanguíneo, e não doeu, não fez nada, você pode fazer a medicação. Ok? Tudo bem, John? Ok. E só uma outra situação. A veia jugular que fica aqui, ó, no pescoço, veia, não estou falando da artéria, a veia jugular que o enfermeiro punciona, geralmente quando você punciona ela, dificilmente tem retorno venoso, tá? Até pelo fluxo que ela faz ali, ela é um vaso um pouco mais calibroso e o sangue ele passa numa maior força, dificilmente ele faz o retorno. Então ali é conhecimento puro de anatomia e conhecer a sua habilidade. Aí você tem que fazer, aspirar um pouquinho, viu se tá ok, aí você infunde a medicação. Mas aí é um procedimento privativo do enfermeiro. Estou tentando mudar aqui o trem. Isso aqui tudo eu vou mostrar para vocês na histologia. Veias varicosas, tá? O nome já remete a um nome chamado Varizes. varizes, muito bem. Nada mais é do que um conjunto de vasos, né, tortuosos, tá? Podendo aí causar algum problema. Isso pode vir já de ordem genética, o cara já nasce com essa situação, e em algumas situações pode se desenvolver aí no decorrer do tempo. Aumentos de pressão arterial, aquele vaso vai se dilatando, aí depois de muito tempo que você não tomava sua medicação direito, você começa a tomar, quando você começa a baixar a sua pressão, eu tenho que pensar o quê? Que o músculo, que o vaso é um músculo, ele tem uma capacidade de expansão, né? E de retorno. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Só que chega um momento que se você, né, foi uma peste louca aí pela vida toda, ele vai fazendo isso aqui, ó. Aí depois de um tempo que você começa a controlar a sua pressão, essa musculatura fica frouxa, de tanto que ele ficou esticado a vida inteira com aquela pressão alta. Aí é onde pode começar a formar essas varizes. Mas ela tem muito mais, uma tendência muito mais genética do que patológica.
A diferença de arteriosclerose da aterosclerose, ok? Arteriosclerose da aterosclerose. Tudo bem? Tchau, vou dormir também. Sim. Arteriosclerose é o espessamento e perca da elasticidade da parede arterial, tá? A arteriosclerose é o espessamento e perca da elasticidade da parede arterial. Ela aumenta, tá? E perde a sua capacidade de contrair e expandir, Isso é a arteriosclerose. A aterosclerose são placas de gordura, ou seja, placas de ateroma na camada íntima, ou seja, abaixo do endotélio. Ela vai formando essa gordura embaixo daquela camada endotelial da parte interna lá do vaso, que nós já mostramos lá atrás, e ela vai diminuindo a luz do vaso. Ó, peguei uma pomada aqui para tentar ilustrar. Conseguem ver, ó, que eu coloquei uma pomada aqui, ó? Bem aqui? Sim. Beleza. Imagina que eu tenho uma túnica que reveste isso aqui. Só que isso vai aumentando, chegando ao ponto, né, de ir aumentando. Eu coloquei mais pomada, ela vai aumentando e vai diminuindo essa luz do vaso, tá? Podendo... Peraí, deixa eu só limpar a mão aqui. Podendo causar uma obstrução total do vaso, parcial ou total. O problema disso é que geralmente ela é silenciosa, né? E vai acontecendo gradativamente aí na vida do indivíduo. E quando vem manifestar algum sintoma, geralmente já é tarde demais. Ou o paciente tem um AVC isquêmico, ou ele tem um infarto agudo do miocárdio. Então, o X da questão geralmente é assintomático, né? Quando se descobre precocemente aí através de uma angiotomo, uma angiografia, alguma coisa assim, dependendo do local, do procedimento, é feito ou stent farmacológico, que é com medicações para tentar diluir, né, essa placa de gordura, ou stent mecânico, que vai com vaso, tipo um cateterismo, vai até lá e coloca esse stent para poder liberar a passagem do vaso ali, ok? Aí uma amostra, ó, de um desenvolvimento de uma placa aterosclerótica, tá? Leito 1, progressão 1, 2, 3, 4, até o fechamento total aí de uma parede de um vaso. Tudo bem? Quem que está conseguindo ver a imagem do slide? Eu. Professor. Pode falar, Érica. Não, eu só falei que eu tô vendo os slides. Não, perfeito. Eu Quem tá tô no vendo? 37. 37 aí. Quem tá vendo o slide? Vai ver que em cima daquela parte vermelha, ele tem um caninho ali em cima, né? De um lado, do outro ali, depois outro mais embaixo. Vocês viram isso? Fica parecendo uma veia da mão de vocês. Conseguiram ver? Sim. Qual o nome disso? Será que é... esqueci agora. Chuta, mulher. Fala qualquer coisa aí, pelo amor de Deus.
Rapaz. Desenho do Harry Potter lá, o filme. Vaza alguma coisa lá. Desenho do Harry Potter, aquele vaso do vaso? Vaso? Isso, vaso do vaso. É o vaso Vasa Vasorum. Beleza? Tranquilo? O professor, tem até um certo grau que ela é reversível naturalmente? A aterosclerose? Sim. Não, porque assim, o que pode acontecer, ô Jonathan, de repente você tem uma idade X lá, tá todo, né, desregrado, sedentário, comendo totalmente irregular, enfim. Aí, de repente, você muda os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, começa a fazer esporte, muda a sua alimentação, enfim. Aí, nesse caso em específico, pode haver um estadiamento da doença, né? E às vezes até uma regressão. Mas ela por si só, tipo, hoje eu vou regredir, não vou mais ferrar a vida do Jonathan, não. Tem que ter um empurrão seu aí, tudo bem? E muitas vezes a pessoa faz isso para ficar bonitão, bonitona lá e nem sabe que está prolongando a sua vida na Terra. Não porque fez exercício, é porque conseguiu estadiar e, em alguns casos, até regredir o problema. Agora, o problema, vou sumir, que não é que nem dor de cabeça. A gente está com ela, às vezes vai lá, dorme e melhora. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Obrigado, professor. O professor, no caso aí, fora a alimentação, né? O seu próprio organismo ele pode produzir esse tipo de, não sei, enzima, colesterol, ele mesmo produz, sem você se alimentar de algum tipo de alimento que vai fazer isso. O corpo, ele acaba produzindo, sim, mas ele acaba produzindo uma quantidade salutar, boa para nós. O que muitas vezes acontece, o que pode acontecer, é que aí já é eu costumo dizer que é a fisiologia da fisiologia. Lá na camada túnica, na parte endotelial, na parte interna ali do vaso sanguíneo, existem algumas pessoas, né, que têm uma característica de ter como posso dizer, uma facilidade de agregar essas placas nas paredes do vaso, tá? Tenta imaginar assim, ó. Vou imaginar assim, talvez para ficar mais fácil. Pegar aquele papel higiênico que eu usei para limpar a mão. Então, imagina que aqui está o buraco e o sangue passa naturalmente, correto? Opa! E o sangue vai passando naturalmente. Tudo bem? Beleza? Sim. Beleza. Esse é o cara que está ok. O corpo dele tem a produção, ele tem a ingestão diária de alimentos e ele passa tranquilinho. Tem algumas pessoas que quando o sangue, a placa de gordura passa ali, o colesterol, os triglicérides, enfim, ele tem uma capacidade de ir retendo pedaços. Ele vai grudando na camada íntima da pele, naquela parte túnica. E quando ele gruda ali, o que acontece? Ele grudou ali, ele se agarrou ali, porque é uma característica sua, tá? Aí o que vai acontecer? Assim que ele se gruda ali, automaticamente o corpo entende que aquilo é um problema, ele vai se defender. Como que ele se defende? Encapsulando essa placa de ateroma, essa gordura que bateu no vaso ali. Quando ela encapsula aquilo, então ela fica encapsulada para proteger aquilo ali e em volta o sangue vai passando. Só que aquele encapsulamento, ele está naquela parte, só que como é uma característica sua do vaso de ir agregando essas placas de ateroma dentro da corrente sanguínea dos vasos sanguíneos, aquilo vai se acumulando de tal forma
que ele vai aumentando e vai causando um processo inflamatório na parte interna do vaso, que vai aumentando esse processo inflamatório e, por consequência, diminuindo a luz do vaso. Aí é que mora o perigo e é que mora o problema, tá? Beleza? Ok, tudo bem. Tá preocupado, né? Aqueles torresmos que você come no boteco, né? Tô preocupado também comigo mesmo, mas na verdade eu tenho um familiar que está nessa situação aí, ele já fez mamária, safena, vários procedimentos aí, e ele está há anos, o médico fala que ele está vivendo com uma veia só, nem eles conseguem explicar o porquê disso. Mas ele, quando tem crise, ele não pode nem andar um passo, ele tem que ficar deitado muitos tempos, porque... então por isso que eu fiz a pergunta. É jovem? Não, já tem uns 60 e poucos anos. Jovem? É jovem? É, jovem, sim. Hoje, como você tem 45 anos aí, é muito normal para nós, Marcos, a gente ter essa característica de 60 anos, a gente fala assim, já é mais velho, tem 60 e poucos anos. Por quê? Quando nós éramos criança, eu tenho 44, você falava que uma pessoa tinha 60 anos, já era muito velho, não era? Sim, sim. E o perfil epidemiológico da sociedade mudou, né? Hoje nós consideramos uma pessoa, já né, entrando na terceira idade praticamente aí, um homem de 50 anos, só que ele é muito jovem, ele é hiperativo, ele tem uma condição de vida, até pelo acesso à alimentação, tecnologias de saúde, enfim, a própria medicina, o avanço dela, né, vacinas, tratamentos, então ela deu uma longevidade para nós. Então hoje você começa a falar que uma pessoa é idosa, 70 para cima, e assim, com algumas ressalvas. Tem muito vovô aí de 80 anos batendo bolão. Uma vez eu fui tentar correr a São Silvestre, estava bem fisicamente, e um amigo meu falou que as primas dele iam correr, né? Aí eu falei assim, legal, vou também e tal, não sei o que. O pai dela vai junto. Eu pensei, o pai dela deve ter uns 40 e poucos anos. O velho tinha 80, mano. 82 o velho corria São Silvestre. Já era o terceiro ano que o velho corria. Eu nem fui, eu ia passar vergonha. Então, algumas pessoas de mais idade, elas têm uma jovialidade aí pela sua movimentação e os seus cuidados com o corpo. Então, eu gosto muito daquela, não é nem por questão de religiosidade, não é nem isso, mas o conceito indiano, que ele coloca que o nosso corpo é o que nós comemos, é o que nós ingerimos, e ele está muito correto. O nosso corpo é aquilo que nós fazemos dele. Então, uma vida mais regrada, mais saudável, aí, a longevidade acaba sendo melhor. E hoje os meios de saúde proporcionam isso. Vamos avançar aqui. Isso aqui a gente vai ver em laboratório. Professor, claro. Oi. A minha internet está horrível. Eu não estou conseguindo ver os slides, está cortando a aula. Muita coisa eu não estou entendendo e não estou ouvindo direito. Por isso não estou respondendo quase nada. Está muito ruim hoje. Depois eu vou até pedir para ouvir a aula de novo, viu? Tá bom, fique em paz. Os pericítios, localizados ao longo da superfície dos capilares ou vênulas, têm uma relação com a contração dos capilares, né? E após lesão, podem dar origem a células musculares lisas, fibroblastos e células endoteliais, tá? O que acontece? Esses pericítios, eles que fazem uma ativação aí desses nós dentro da parte endotelial dos vasos, dessa questão do encapsulamento de corpos estranhos, enfim, porque ele faz uma... Tipo, não chega a ser um biofilme porque não é um patógeno estranho, mas é um envelopamento daquelas células ali causando algumas... Para ficar mais fácil, alguns calos nas paredes dos vasos sanguíneos, ok? Olha, ó.
quem consegue estar vendo a letra N ali, ó, nada mais é do que um pericito, né? Que formou um calo em volta da parede do vaso ali e está encapsulado agora. Tá? Aí acaba ficando uma... Já devem ter escutado falar assim, a veia do paciente é seca, né? Você passa a mão assim no vaso do paciente, você sente aqueles carocinhos assim. São esses pericitos aí que ocasionam esses caroços em volta da parede do vaso. Beleza. Da parte de vaso, veia, arteríola, tudo craque já, né? Não? Ô, tudo craque. Beleza. Então vamos lá. Olhando aí para o coração, tá? Vamos falar um pouco dele agora. Vamos lá. Então, o coração é um órgão oco que fica aqui na caixa torácica. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Que ele fica aqui? Não. Não. Que bom, né? O silêncio, eu comecei a ficar com medo. Exatamente. Então, vamos lá. Ó. O coração fica aqui no meio. Aí ele fica uma parte aqui em cima, uma parte aqui embaixo. Aqui em cima é a ápice, aqui embaixo é a base. Vamos lembrar. Base é o que está embaixo, correto? Sim. E ápice? É o que está em cima. Beleza. Então vamos lá. Falando do pulmão, esquece o coração. Então aqui em cima eu tenho ápice ou base do pulmão? Ápice, né? Beleza. Embaixo? Base. Base. Agora o coração. Aqui em cima eu tenho o quê? O ápice, não é? Fica em cima? Isso. Embaixo? Calma, um por vez. Embaixo? Na base. Tá. A pessoa que falou aí agora aí? Fala, Érica. Eu pensei se era ao contrário. A base assim embaixo. Fala aí de novo, Érica. Desculpa, Eu pensei cortou. que era ao contrário. A base. Eu achei que era ao contrário. Em cima do coração e ápice embaixo. Você tem certeza disso, Érica? Não, eu pensei que era, porque, se eu não me engano, você tinha falado uma vez que do coração. Muito bem, Érica. Tá certíssimo. Eu fiz só para ver se vocês lembravam. Exatamente. O coração é o único órgão invertido. O que é isso? O bicho é tão doido que a ápice fica embaixo e a base fica em cima. Todos os outros órgãos está correto, até o que a Simone falou, o pessoal falou. Ápice em cima, base embaixo. O coração é o contrário. Ele tem a ápice embaixo e a base em cima. Muito bem, Érica. Fechou. Foi proposital, foi para ver como que vocês estão aí. Vocês estão ligeiros ou não? Beleza? Ó, a Érica desligou o microfone só para falar para a família. Tá vendo como eu estou estudando? Não, é porque o pessoal está conversando aqui. Não, beleza. Entenderam isso? O coração ele é invertido, tudo bem? Ok. Beleza. Vamos lá. Opa. Falando um pouquinho do coração. O coração, ele tem 4 câmaras cardíacas.
4 câmaras cardíacas. Ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. Ok? Ok. Tranquilo? Opa, tá aqui, ó. Os átrios ficam em cima. Quando eu falo que fica em cima, ele está na base do coração. E os ventrículos estão abaixo. Eles ficam na ápice do coração, tudo bem? No ápice. Isso. Então, eu tenho 2 átrios e 2 ventrículos. Eu tenho o átrio direito e tenho o átrio esquerdo. Embaixo do átrio direito, eu tenho o ventrículo direito. E embaixo do átrio esquerdo, eu tenho o ventrículo esquerdo. Tudo bem até aí? Beleza? Beleza. Fechou. Tem como repetir, professor, por favor? Ó, 4 câmaras cardíacas, sendo 2 átrios em cima, mas ele fica na base, e 2 ventrículos embaixo, que ficam na ápice. Tudo bem até aí? Tudo. Beleza. Do lado direito, eu tenho em cima o átrio direito e embaixo o ventrículo direito. Do lado esquerdo, eu tenho o átrio esquerdo e embaixo o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. O coração, eu costumo dizer que ele é um órgão, ele é tão louco que fica de ponta cabeça, né? E ele não produz nada, ele é bem preguiçoso. Ele só bombeia o sangue. A única coisa que ele produz, ele é tão egoísta que só produz para ele mesmo. Ele produz o seu próprio ritmo elétrico. O coração, ele toca na banda que ele precisa, tá? Ou seja, ele vai fazer a contração, que é a sístole, e o relaxamento, que é a diástole, conforme a sua própria ativação elétrica. Óbvio que ele vai sofrer intervenções do sistema nervoso, conforme uma necessidade que eu acelere meu corpo, essa ativação elétrica ela aumenta para fazer as contrações cardíacas. E essas contrações cardíacas, elas só acontecem porque nós temos 2 marcapassos fisiológicos no coração, tá? Um que fica mais acima e um outro que fica um pouco mais abaixo, tá? Esses 2 marcapassos, eles trabalham em conjunto, tá? Começa-se a ativação elétrica aí em cima, ela desce, passa por esse outro que faz uma multiplicação disso e isso vai descendo. E esses marcapassos fisiológicos, eles têm nomes. O primeiro marcapasso elétrico do nosso coração, da onde deve começar o ritmo do nosso coração, a ativação elétrica, é chamado de nó sinoatrial. Nó sinoatrial. O segundo marcapasso fisiológico é o atrioventricular. Nó atrioventricular. Tudo bem até aí? Sim. Tudo bem? Beleza. No nó sinoatrial, lembra que eu falei que tem que começar lá? Sim. Beleza. Nesse nó sinoatrial, alguém já deve... Não sei se vocês já ouviram, ou alguém já passou no médico, o médico pediu um eletrocardiograma, você estava lá, tendo chilique, com dor no peito e tudo mais, e após o médico olhar o eletro, ele falou assim, o seu eletro é sinusal, ou seja, normal. Já ouviram isso?
Ninguém nunca passou por essa situação? Sim. Eu não. Não? Já. Beleza. Mas quem já passou, vamos lá. Falar que o eletro, um eletro sinusal, ele é um eletro normal, não é adequado falar desta forma, tá? Por quê? O que acontece? Sinusal, ele vem indicando que o nó começou lá em cima, no sinus, na parte sinusal. Só que eu tenho bradicardia sinusal. Ou seja, a atividade elétrica começou no nó do sinusal, só que o meu coração está lento. Ela acontece no local correto, porém lenta. Aí eu pergunto, é normal o coração ficar lento? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Já afirmo para vocês, não é. E existe também uma outra situação onde o coração está doidão, desaceleradaço, aluno em dia de prova, e ele também é sinusal, porque o ritmo começou lá em cima. Então, é uma taquicardia sinusal. Então, falar que um eletrocardiograma ele é sinusal, ele é normal, é uma análise muito amadora, na minha visão, tá? Porque eu tenho eletrocardiograma que ele não é sinusal e o paciente está normal. A atividade não começou lá, mas ele está dentro daqui, não que seja normal, mas ele está dentro daquilo que é esperado e eu consigo, através de medicação, algumas coisas, reverter o quadro. Quando a gente olha o traçado do eletrocardiograma, tá? Eu só vou dar um breve conceito, eu não vou ensinar eletro para vocês porque não faz parte da grade, mas só para vocês entenderem. Quando a gente está olhando aquele papel lá cheio de risco, ele tem uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Então, onda P, QRS, e ele faz uma onda T. Tudo bem até aí? Essa onda P, que é a primeira onde começa, ela começa nesse nó sinoatrial. A atividade elétrica começa lá em cima. E ela faz essa onda P e começa depois fazendo o restante do complexo, que é o QRS e a onda T. Então, o que é um ritmo sinusal? Aliás, um eletrosinusal. Eletro com presença de onda P. Ponto. O que é sinusal está indicando que ele começou no local que deveria começar. Só isso. Só que falar que isso é normal está errado, porque eu tenho que interpretar todo o restante do traçado. Eu tenho que interpretar a distância do complexo da onda P com a onda Q, o R, a largura desse complexo QRS, se ele é estreito ou se é alargado. Então, é todo um conjunto para ser avaliado, tá? Isso é só um conhecimento, para vocês saberem o que a gente fica olhando no eletro lá para definir se você vai morrer, se você vai para UTI, se você vai para casa. É isso que a gente está olhando. Todo o traçado desse elétrico, desse eletrocardíaco. Tudo bem? Sim. Beleza. E esse nó sinoatrial e esse nó atrioventricular, essa atividade elétrica, ela vai descendo no coração, que ela começa aqui em cima, e ela vai descendo, e ela começa a fazer uma ativação num local chamado feixe atrioventricular, desce para uma parte chamada fibras de Purkinje, tá? Fibras de Purkinje. Isso aí lá no dia do laboratório eu vou colocar na lousa também, no segundo momento, quando a gente for falar de coração. Que eu explico um pouquinho lá dessa parte aqui para ficar mais fácil, tá? E essas fibras de Purkinje, elas dão como fala? Não é que elas dão, elas formam o feixe de Is. Todas essas células que formam essa parte eletrofisiológica, essas fibras de Purkinje e tudo mais, o que acontece? Ela só é possível
Porque eu tenho células do nosso coração que são chamados de cardiomiócitos. Cardiomiócitos modificados. Esses cardiomiócitos modificados, que formam essa estimulação elétrica do coração, eles têm uma característica de terem atividade elétrica. Simplesmente isso. Ok? Tudo bem? Sim. Isso aí eu explico. No dia que nós estivermos no laboratório, as turmas que entrarem já me lembram, professor, não esquece de explicar para a gente lá a eletrofisiologia cardíaca, beleza? Que aí eu coloco lá no quadro que a gente consegue fazer uma correlação rápida. Aí fica mais fácil vocês entenderem. Então, imagina agora que esses cardiomiócitos, né, que fazem essa estimulação elétrica, eles são células do coração que eles são iguais a todas as outras, porém elas são as doidonas. É mais ou menos isso. Imagina uma família, talvez a sua própria família, seu pai tem lá, né, 10 filhos, né, ou 3 ou 4, seja lá quanto for. Vamos pensar uma família que tem 4 irmãos. Eu tenho 3 que são assim, ó, super tranquilo, e tem o outro que fica, né? Ou seja, carga genética igual, mesmo pai, mesma mãe, tudo bonitinho, é seu irmão também, só que ele é diferente de todo mundo. Só que na hora que eu vou ver o DNA dele é igual ao seu, igual ao do seu pai e da sua mãe. Só que ele é elétrico, ele é doidão. Isso é o cardiomiócito. Ele é uma célula que ela é igual a todas as outras do coração, só que elas desempenham, algumas delas, desempenham essa função diferente, formando essa fibra de Purkinje, o feixe de His, e dando toda essa estimulação elétrica do coração. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu pegar uma faca e fatiar o coração, cortar ele que nem mortadela ali bem fininho e ficar olhando, dificilmente eu vou conseguir ver essa diferenciação celular. Mas, entre elas, eu não vou conseguir localizar ali, eu tenho células que fazem funções diferentes. Tudo bem? Sim. Beleza? Tá difícil, gente? Não, eu só acho muita informação, assim, para assimilar tudo de uma vez. Ah, se fosse na sala de aula ia ser a mesma coisa. É que, por ser online, fica mais complicado mesmo. Até... Matéria densa, eu acho. Oi? Matéria densa. Sim. Mas são as mesmas informações que eu passaria presencial. Aqui, talvez presencial, como a gente consegue interagir mais, eu fazer alguns exemplos que aqui não dá para fazer, ficaria um pouquinho mais fácil. Mas eu vou tentar sanar esse gap com vocês lá no laboratório, tá bom? Para tentar otimizar melhor o conhecimento de vocês aí na questão de conhecimento, mas na questão de cobrança de prova, vem dos slides, vem das aulas, tudo mais, aí vocês vão conseguir fazer sem problema algum. Ô, professor. Quem fala? O Jonathan. Você vai passar sobre enzimas cardíacas, sobre a parte laboratorial? Isso aí vai ter uma outra aula, Jonathan, que chama Sistema Imune Hemato. Quem passa é a professora Jamile. Sim. Tá? Mas só para... Dessa liberação, tudo dessa parte cardíaca, eu falo principalmente das enzimas cardíacas, eu acho que entra mais nesse conteúdo. Vai ter uma aula falando assim desses exames, mais ou menos assim? Tem. Qual o curso que você faz? Biomedicina. Principalmente o seu. Então, por isso. Não, tem. Vocês não tiveram ainda imunemato, né? Não, mas eu falo até pra parte mesmo, porque aqui é mais anatomia, né? Aqui eu tô falando anatomia e fisiologia. O que eu tô explicando agora, por exemplo, da eletrofisiologia, é fisiologia. Da parte anatômica.
Beleza? Beleza. Mas só para entender um pouquinho, bem rápido aí. Enzimas cardíacas, CK, CKMB e troponina. Tá? CK é diretamente do músculo. CKMB, o B é de Brian, neurológico. E a troponina é uma enzima tipicamente cardíaca. Ponto, só tem lá. A CK é muscular, ou seja, eu estou jogando bola lá com você, John. Tá eu, você, o Alberes, o Marco, o Daniel e, sei lá, e umas 4 mulheres jogando contra nós, batendo na gente. Aí, nessa que a gente está jogando, como elas são perna de pau, não vão conseguir jogar bola melhor que nós, elas vão vir para ignorância, não é assim? Sim. Pode falar tranquilo, que elas estão longe, ninguém vai bater em você não, fique em paz. É isso mesmo. Vamos lá. Se você levar um chute na perna e for fazer um teste de enzima cardíaca, a sua CK vai estar aumentadíssima. Porque ela é enzima muscular, pode ser muscular diversa. Se você não jogou bola, não lutou, não fez nada, mas você trabalhou e seu trabalho é meio pesado, carrega coisas, caixas, não sei o quê, o corpo não fica cansado durante o dia? Aliás, no final do dia, né? Sim, sim. Isso acontece porque, como eu usei muito a minha musculatura, vai exigir dos seus músculos um aumento da função dele, causando nele também um processo inflamatório que libera esse CK, que é a parte muscular. Essa é uma das enzimas e ela tem essa característica. Ela tanto pode ser músculo cardíaco, quanto pode ser outras situações musculares. O CKMB é quando eu vejo que tem uma musculatura muito mais ligada à região neurológica, tá? Eu tenho esse problema muito ligado aqui. Porque quando eu falo de enzima cardíaca, eu tenho que pensar o quê? Tem paciente que infarta, ele fica bem do infarto, mas na sequência, às vezes no mesmo dia, no outro dia, ele tem um AVC. Então, eu tenho essa situação neurológica. E a outra enzima, que é a troponina, ela é especificamente cardíaca. Mas é de bom tom quando nós fazemos aquelas velhas perguntas. Se eu quero ver o infarto, por que eu não vejo só troponina, então? Eu tenho que analisar você um conjunto, eu tenho que entender. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, não sei se eu já falei para vocês, sempre que vocês forem avaliar um paciente, avaliar um exame, fazer uma parte nutricional, ver a parte farmaconutriente que os farmacêuticos vão fazer, a parte de biomedicina, que é os exames, a nutrição, ver a parte de alimentação desse paciente, enfim. A pergunta que você sempre deverá fazer quando for avaliar o paciente. O profissional de saúde que não faz isso, ele tem, na minha opinião, voltar para o banco acadêmico e repensar o que ele está fazendo lá cuidando do paciente. A pergunta sempre será essa: quem é o meu paciente? O seu paciente, você tem que ter para com ele um tratamento individualizado, entender o contexto, o que aconteceu, para você poder fechar um diagnóstico e definir uma conduta. Todo paciente que infarta com supra de segmento ST e não tem outras coisas associadas, normalmente vai para cateterismo. Então você está querendo dizer, professor, que todo infarto com segmento ST é cateterismo? Em tese, sim. Então, o tratamento e o infarto é igual? Não. Pode ser paredes do miocárdio diferente, mas que deu o mesmo achado. Só que a forma de tratar, o local que eu vou pôr o stent, que eu vou fazer as coisas, ela vai ser diferente. Eu tenho infarto posterior, eu tenho infarto anterior, eu tenho infarto anteroposterior. Então, eu tenho vários tipos de infarto. Entenderam isso? Então, quando eu falo de um paciente que teve infarto, qual tipo de infarto que ele teve? Teve um AVC? Aonde foi o AVC? Entenderam isso? Sim. Sim. Então, essa visão vocês não podem perder nunca. Eu sempre falo para os alunos bom, só dou aula para a área da saúde. Eu sempre falo para os meus alunos, se vocês não conseguirem entender nada da minha matéria, mas vocês saírem para a vida com essa questão de quem é o seu paciente, sempre se fazer essa pergunta,
você aprendeu muito. Posso te garantir isso. Sempre que alguém me manda, professor, minha mãe colheu esse exame aqui, tal, e deu isso aqui. O que tem? O que você acha que é? Eu falo, não sei, eu não conheço o paciente. Não, mas é minha mãe, tá, mas eu não conheço ela. Quem é o seu paciente? Ela bebe, ela fuma, faz ginástica, não faz? Caiu, não caiu? O que está acontecendo com ela? Eu preciso entender um contexto para poder interpretar um exame, tá? Então, conhecer essas enzimas cardíacas, das enzimas eu acho que você conseguiu entender o básico. O que eu falei foi bem sucinto, tá? Bem básico. A professora Jamile, provavelmente ela que dá, ou quem seja lá quem for, eu já dei essa matéria, mas atualmente não estou pegando mais. Mas quem for dar essa parte de imunemato para vocês, vai aprofundar mais nesse tema aí. Mas, além dessa questão das enzimas, que você me perguntou, consegui sanar as dúvidas, Jonathan, do que são um pouco essas enzimas e o olhar que eu tenho que ter para a questão de exame? Sim, sim. Perfeito. Já atingi o meu objetivo, então. Beleza? Beleza, valeu. Eu vou me empolgando, perco até o ar, velho. O esqueleto fibroso, né? Que é a parte estrutural ali do coração. Então, ele tem um septo interventricular, um anel fibroso e um trígono fibroso. Isso aí eu vou mostrar para vocês no laboratório de anatomia quando a gente pegar os corações na mão lá e a gente vai estar olhando. Tanto na parte anatômica quanto na parte de histologia, que é a parte de microscopia, tá? Então, a formação do coração, ele tem essa característica de ter um septo interventricular, tem um anel mais fibroso, né? E tem esse trígono fibroso, que é toda essa junção aí das três partes, dando uma característica. Quando vocês pegarem lá o coração, vocês vão ver que ela tem uma camada levemente endurecida, tá? Que é importante para que eu tenha ali a força que o coração faz para fazer a circulação sanguínea é muito forte. Então, se as paredes dessa musculatura ela não for uma coisa mais robusta, o próprio coração, quando ele fizesse a sístole e a diástole, ele ia romper e a gente ia morrer. Então, ele tem essa característica mais fibrosa até para aumentar a resistência das suas paredes musculares. Tudo bem? Sim. Aqui, ó, mostrando aí a circulação linfática, né? Que ela ocorre paralelo aí, quando eu falo paralelo, assim, é junto com o sistema circulatório, com os vasos sanguíneos. Só que ela tem uma característica de passar pelas tonsilas, pelo timo, que fica ali um pouco abaixo do coração, o espleno, que é o baço, e o fígado, ok? Só que ela pega todo o nosso corpo, desde a cabeça até os dedos do pé lá embaixo. Então, essa circulação linfática, ela tem toda uma corrente de vasos, que são geralmente as partes distais, ou seja, mais distantes dos nossos vasos venosos e arteriais. Isso a gente vai ver em laboratório, na histologia. Aí, ó, mostrando uma seção de drenagem linfática. Fica o alerta, tá? Para fazer drenagem linfática, o profissional que faz essa drenagem, ele tem que ter conhecimento de anatomia, porque ele tem que seguir o fluxo da dispersão do líquido. Eu não posso drenar o contrário. Eu tenho que fazer com que que essa linfa ela retorne, né, para o nosso corpo, ela ser o que for para ser excretado, o que tiver que voltar para a circulação vai ter que voltar e ponto. Então, drenagem linfática não é brincadeira. Uma sessão de drenagem linfática pode causar uma sessão de drenagem linfática mal feita por um profissional que não tem conhecimento, né, fisiológico, anatômico, tudo mais, ou seja, que não seja realmente um profissional de saúde, ele pode trazer sérias complicações para o indivíduo. Então, principalmente para as meninas aí que gostam de fazer drenagem linfática, ainda mais quando precisa entrar em 2, 3 números a menos do vestido lá para ficar bonita, não que vocês não sejam, mas quando quer dar uma impressionada no marido,
Aí vai lá na moça, na vizinha, que fez um cursinho online de drenagem linfática por correspondência, para achar que vai ficar bem, e depois fica parecendo um baiacu inchado e não entende por quê. Porque o profissional não sabia fazer a drenagem linfática, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da drenagem linfática aí. Ou tem os médicos esteticistas, tem alguns biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros, que se especializam nessa área para poder fazer. Ah, mas a minha tia, ela sempre fez e nunca deu problema. Beleza, ela estudou, mas não é legal fazer com alguém que não tem um conhecimento aprofundado do nosso sistema circulatório, enfim, ok? A mulher era tudo com medo agora. Ai, meu Deus, vou desmarcar minha drenagem de sábado. Por que ficou tudo mudo, a mulherada? Olha, tá tudo mandando mensagem para os Preocupação. Hã? Dói pra caramba essa drenagem. Eu nunca fiz. Eu já fiz. Dói bastante. Eu estava pensando em desistir. Diga, Vanessa. Eu já fiz, inclusive, recentemente. Dói bastante, não é nada confortável. Imagino. A Jane ia falar? Não, eu falei que eu estava pensando seriamente em fazer e agora estou com medo. Não, é aquilo que eu falei. Nada é proibido quando eu faço com o profissional correto, tá? Sempre que vocês forem pensar na saúde de vocês, quando eu falo na saúde, não é só o profissional de saúde, na comida de vocês, num material que vai proporcionar uma saúde melhor, sei lá, um conforto para a residência de vocês, eu costumo dizer assim, não economizem, gaste realmente o que for necessário, porque qualidade tem seu preço. Pô, se você pode fazer algo melhor para sua saúde, para sua família, para sua vida, faça o melhor. Não é o tipo de coisa que economiza. Eu posso economizar na roupa que eu compro, no médico, no profissional que eu vou utilizar para fazer, né, os cuidados no meu corpo. Então, fiquem bem atentos a isso, tá? Então, deve fazer essa drenagem linfática, ela é importante, ela é boa, desde que você procure alguém que seja realmente capacitado a fazer isso. E a maioria desses capacitados são esteticistas, né, professor? Dificilmente, assim, a gente ter conhecimento de enfermeiro ou fisioterapeuta. Eu mesmo, meu círculo é tudo esteticista. Agora eu fiquei preocupada um pouco, sim. Elas estudam, elas fazem cursos. Mas, assim, o que me dá medo, muitas vezes não é nem a mão dessa pessoa, mas é quem ensinou ela. Será que ensinou corretamente? É de se pensar, entendeu? Não tô querendo queimar os colegas, não. Tá? Que é o ganha-pão dessas meninas aí que fazem esse trabalho, enfim. Mas tem que ser pensado. Vamos lá, ó. Pensando numa drenagem linfática estética, beleza, é uma coisa mais light. Mas agora, porra, você acabou de fazer uma abdominoplastia, gastou 15 mil para arrumar a barriga, arrumar os seios, tirar o bagulho aqui debaixo do braço. Você vai economizar na drenagem linfática? Ah, sim. Tem razão. Entendeu? Uhum. Porque pode dar ruim, pode dar um trombo, cara. Mesmo numa estética pode dar, mas quando eu falo relacionado que é uma complementação do seu procedimento estético, né, feito pelo cirurgião lá, porra, você tem que fazer sim, valer a pena o seu dinheiro e o seu corpo. Entendeu? E não quer dizer também porque você pagou mais caro vai ter um melhor atendimento, não. Tem um pouco da questão tem muito da questão da mão do profissional, o conhecimento que ele tem anatômico e fisiológico do procedimento, e tem muita questão também da sorte. Às vezes você está com o melhor médico, a melhor equipe, o melhor profissional para fazer a porra da drenagem e dá ruim. Aí, filho, todo procedimento invasivo ele nos traz risco, tá? Então, tomar bastante cuidado aí. É só um alerta, não vou ficar com medo agora para de se cuidar, porque eu falei que tem que tomar cuidado. Só uma atenção especial aí, né? Sim. É mais consciente.
É isso aí. Beleza, meninos? Vamos lá. Só para encerrar agora, como está uma grande maioria, que eu vi que ela estabilizou em 30 pessoas. Semana que vem não teremos aula virtual, teremos a aula presencial no laboratório de anatomia, lá na faculdade, tá? Somente entrará no laboratório todos aqueles que estiverem de máscara, o jaleco de manga comprida, peito do pé fechado. Se a mulher for de saia por questão religiosa, essa saia tem que ultrapassar o joelho, chegar ali um pouco abaixo do joelho, assim, uns 4 dedos abaixo da... Não, quase, não precisa estar no meio da canela, pode estar um pouquinho assim, mas 4 dedos abaixo do joelho, tá? E o peito do pé tem que estar fechado, não dá para ser sapatilha. Todos de máscara, e nós vamos estar fazendo a aula de anatomia com as peças de cadáver e também de sintética, tudo bem? Aí na próxima semana, que é a do dia 5, eu só preciso confirmar, não tenho certeza, mas até o dia 29 eu confirmo com os senhores. Eu marquei, eu só não tive a devolutiva ainda, mas provavelmente já está tudo certo. Nós teremos a segunda aula também, vai ser a próxima aula prática e laboratório, onde a gente vai ver toda a parte do coração. O que nós iremos ver no dia 29? Cérebro, cerebelo, medula espinhal. Toda essa parte que envolve sistema nervoso, tá? Então, eu vou mostrar a anatomia dessas estruturas. Aí, na outra aula, nós vamos ver coração e pulmão. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Professor, a gente vai precisar levar luva também? Não, luva lá tem. Tá bom. Valeu. Beleza? Lembrando que só no laboratório entra 18 alunos e o professor. Aí tem 22 lá. Vai entrar os 18 e o restante fica esperando lá fora, tá? Ou se vocês viram que só tem 20 alunos, quiser entrar 10, depois mais 10, pode ser. O que eu não posso colocar é 20 lá dentro comigo. Ah, vamos fazer para agilizar, professor? Não, não pode. Beleza? Sim. Fechou, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite para todos, então. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Bom final de semana. Tchau. Você também. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.